Olá, tudo bem? Bom dia! Bem-vindos à segunda videoaula de Viver no Campo. Na primeira aula falamos um pouco como analisar um terreno antes de comprarem. E hoje vamos partir do princípio que já compramos o terreno e agora por onde é que eu começo? O que é que eu começo a plantar? A horta, árvores. Vou dar aqui algumas ideias para nós termos renda no campo, porque sem renda ninguém vive. Só vos peço que deixem um like, isso é muito importante para o canal. E o que está a faltar no campo é informação. E esta é uma das razões pela qual eu trago estas videoaulas de forma gratuita. Para viver no campo temos que ter uma renda. Ou a renda que vamos tirar do campo, ou se somos reformados e temos a nossa reforma, ou se temos uma poupança e podemos viver no campo, ou trabalhar alguns dias na cidade para poder viver no campo. Mas a renda que nós gastamos para viver no campo não é a mesma do quando vivemos na cidade, porque no campo, depois, passado algum tempo, vamos começar a produzir e vamos ter os nossos alimentos e com isso já vamos ter menos despesas. Mas para aqueles que estão a chegar ao terreno do zero, que não têm nada, vão ter que começar a plantar tudo. Então, a minha dica é: comecem já a plantar árvores de fruto. As árvores de fruto vão demorar em média 3 a 5 anos para produzir assim bastante fruta. Eu estou a falar aqui em Portugal, porque se for num país tropical como no Brasil ou outro assim, as árvores, muitas delas produzem a partir de 1 ano. Aqui também temos algumas árvores de fruto que dão fruto no primeiro ano, mas é muito pouco. Eu tenho ali um pessegueiro que deu 4 pêssegos e outro que tem 9, portanto, se tiver muitos pessegueiros, já colho alguma fruta no primeiro ano. Mas isto é exceção. Assim, em regra, demora uns 3 anos para começarem a produzir. Mas isto de começar a produzir alimentos e o quê? E em quantidade, eu falei um pouco sobre isto, o que queremos fazer no campo na videoaula anterior, se vocês quiserem assistir. Depois de plantarmos então as árvores de fruto, começamos a pensar nos animais e na nossa horta. Que animais é que podemos ter? Eu aconselho logo a ter galinhas, porque galinhas em poucos meses, dependendo da idade que elas têm quando vêm, começam logo a pôr ovos, por isso é logo um bom alimento para termos. Isto depende muito do que é que cada um quer, mas se quiser produzir a própria carne, também tem que criar os próprios animais. Pode começar por criar frangos, coelhos, ovelhas, cabras, vacas e por aí vai. Cada um é que sabe aquilo que quer fazer no campo. E quem chega ao campo tem que ter muita força de vontade e não ter medo de trabalhar, porque trabalho é o que não vai faltar. E ainda mais se a responsabilidade de criar alimento for toda nossa. Nós mesmos temos que gerir isso tudo, ter força de vontade para cultivar o nosso alimento, senão ele depois vai faltar na mesa. Hoje em dia já encontramos na internet um pouco sobre tudo. Se quisermos aprender como cultivar certo alimento, é só fazermos uma pesquisa na internet e vamos encontrar. Mas antes aprendíamos como? Com os nossos pais e os nossos avós. Este saber era ensinado através de geração em geração. E saber cultivar a terra, saber cultivar os alimentos, ainda não se aprende na internet. Na internet dá assim uma pequena ideia, mas nós aprendemos na prática. Não vou dizer que é difícil, também não vou dizer que é fácil. Para quem nunca cultivou nada, vai achar muito difícil, vai achar um bicho 7 cabeças. Mas depois de começar a cultivar e a colher os próprios alimentos, vai tomar o gosto e vai aprendendo. E de uma coisa passa a outra
E o que vai errar neste ano, no próximo ano já não vai errar, já vai melhorar. Então o passo seguinte é construir uma horta. É muito importante ter uma horta. E o tamanho da horta, a dimensão da horta, vai depender muito do que cada um quer. Se é para consumo próprio, se é para consumo da família, se é para ter renda para vender. Mas uma horta com uns 500 metros quadrados já produz muita coisa. Tudo bem organizado, nós podemos tirar muito alimento. O que produzir na horta vai depender do clima e de cada estação. Uma pessoa que vive a 200 metros de altitude não produz as mesmas coisas do que uma pessoa que vive a 600 metros e por aí vai. A altitude faz muita diferença. Pode ser a mesma altitude, pode ser os 600 metros, como eu vivo, mas se for perto do mar ou na montanha faz muita diferença. Perto do mar não tem aquela geada como nós temos aqui na serra. E muitas plantas não conseguem sobreviver no inverno por causa da geada, porque elas congelam e depois morrem. Também temos que saber que há plantas de verão e plantas de inverno. São as variedades de verão e de inverno, por isso não podemos semear uma variedade de verão no inverno e vice-versa. Não são todas as plantas, mas por exemplo as cebolas, cenoura, alface, estas têm variedade de inverno e de verão. As plantas de variedade do inverno, elas conseguem ser mais resistentes. Eu consigo produzir alface aqui a 600 metros de altitude no inverno. Mas se vai viver no campo, tem que saber minimamente que há variedades de verão e variedades de inverno. E se vamos semear a variedade de verão, temos que semear na primavera, não no verão. Porque assim, quando a planta chegar ao verão, já está grande, já começa a produzir no seu auge, porque as horas de luz contam muito. As plantas, elas contam as horas de luz. Porque é que aqui uma bananeira não consegue dar bananas? Ela produz o cacho e começa a dar as bananas. Só que, quando chega àquela altura das bananas começarem a crescer e a ficarem maduras, as horas de verão, a luz, começa a ficar pouca. Os dias começam a ficar mais curtos e as horas de sol são muito poucas. Então a bananeira não consegue desenvolver e acaba por morrer com as bananinhas assim, deste tamanho, assim, no tamanho de um dedo. Mas aqui onde eu vivo não produz mais que isso. E a mesma coisa com a variedade do inverno. Também não podemos semear no inverno, convém semear no outono, para quando chegarmos ao inverno, a planta já está a ficar adaptada ao clima, porque começa a entrar o frio e para ela sobreviver e conseguir então produzir. E o que plantar na nossa horta tem tudo a ver com o nosso clima. As plantas têm uma origem. Não adianta eu querer plantar aqui na minha horta papaya, manga, abacaxi, banana, porque não vai produzir. Porque essa planta, a origem dela não é daqui. A maioria da origem das nossas plantas são da Europa e da África. A banana, por exemplo, se eu não estou enganada, a origem dela é da Ásia. Agora, ao longo dos séculos, as sementes e as plantas foram viajando e foram se transformando. Por exemplo, o milho, a origem é do México e o milho aqui dá-se perfeitamente. Mas ao longo destes séculos, ele já se foi adaptando e também vão fazendo transformações. Mas isto tudo só para vocês saberem que cada planta tem a sua origem, tem a sua terra, a sua casa. Se eu trouxer uma planta do Brasil para aqui, ela não se vai adaptar, porque o clima, a casa, por assim dizer, é totalmente diferente. Então nós temos que produzir plantas, sementes que já estejam adaptadas aqui ao nosso clima. Também já percebi pela minha experiência que se uma planta
nascer aqui na minha horta, eu semear aqui, ela vai resistir muito mais. Eu já comprei vários abacateiros, e eles chegam aqui e não resistem. Mesmo que sejam criados cá em Portugal, são criados em estufa, aqueles que a gente compra nos hortos e assim. Mas se for germinado aqui em casa, que eu tenho aqui um exemplo, ele já consegue resistir. Consegue resistir até um certo ponto, porque é uma planta de clima tropical. Mas eu já percebi que ele tem mais resistência. E isto acontece com todas as plantas que não são daqui do nosso clima. Eu agora estou a fazer a experiência com o maracujá. Eu trouxe a semente da Madeira. Eu estive lá de férias, comi lá uns frutos, uns maracujás, uma pitaia e trouxe as sementes. E eu semeei aqui já na minha horta. O que é certo é que algumas já estão a nascer e agora eu vou poder ver a resistência delas, se elas vão conseguir sobreviver aqui neste clima. Como eu disse, todas as plantas têm uma origem, têm uma casa, exatamente como nós temos uma origem. Eu sou portuguesa, as plantas é igual e há frutas que precisam de frio para florescer. Por exemplo, no Brasil é muito difícil terem maçã, pera, cereja, etc. Porque essas frutas precisam de frio, ao contrário das outras, que precisam de calor e nós se as trouxermos para aqui, elas não vão produzir, porque aqui não é calor suficiente para elas conseguirem desenvolver. Nós hoje então encontramos muita informação na internet, mas antes, na minha geração e nas gerações de trás, aprendíamos tudo com os pais e avós. E se eu fosse perguntar à minha avó o que plantar, o que semear aqui na minha zona, ela ia responder o quê? Milho, centeio, trigo, batata, uva, feijão, a couve, os frutos. Talvez maçã, cereja, laranja, pera. Nós agora produzimos outro tipo de legumes e hortaliças que é provável que a minha avó nunca tenha visto, como a acelga, o chuchu, a couve-cale, o quiabo, talvez a couve-flor. Ela, se chegasse hoje à minha horta, tenho a certeza que metade das coisas que eu tenho lá ela não iria reconhecer, como as courgettes brancas, a fruta physalis, duvido que ela conhecesse. Mas tudo vai mudando, tudo vai evoluindo e agora é mais fácil ter acesso a este tipo de sementes. Antigamente não, as sementes eram guardadas da própria horta para semear no ano seguinte. Agora a gente pode comprar na internet qualquer tipo de semente. Então, que alimentos nós podemos semear e plantar na nossa horta para termos alimento durante o ano? Se nós tivermos espaço para semear um bom campo de milho, o milho é um super alimento. O milho dá para os animais, tanto em grão como em farinha, também produz farinha para nosso alimento e também dá a palha, a crocha para dar alimento aos animais no inverno. Era assim que nós fazíamos quando tínhamos vacas, a crocha e a palha era guardada para dar aos animais no inverno, o milho era guardado no espigueiro, depois era malhado para tirar o grão e fazer a farinha para dar o pãozinho do dia a dia durante o ano. Tanto o milho como o trigo ou o centeio é a mesma coisa, dá alimento para os animais, para nós, tanto o grão como a palha. Mais dois alimentos que nós produzimos para ter durante o ano é a batata e o feijão, que podemos guardar durante o próximo ano até à próxima colheita. Assim, rapidamente, alimentos que podemos cultivar aqui são o milho, trigo, centeio, feijão, batata, hortaliças e legumes como a couve, alho francês, a selga, brócolos, couve-flor,
chuchu, feijão verde, courgette, abóbora, tomate, pimento, berinjela. São só alguns daqueles que podemos produzir aqui. Agora eu vou deixar aqui algumas ideias de coisas que nós podemos fazer no nosso terreno para gerar alguma renda. Uma delas são os ovos. Em vez de termos 6 galinhas, por exemplo, podemos ter 50 galinhas. Então a produção dos ovos vai ser bem diferente. Outra ideia é cultivarem um fruto, por exemplo, em grande escala. Kiwi, mirtilo, framboesa. Em vez de ter vários frutos que vai dar mais trabalho, podem se dedicar a um só. Outra ideia, se o terreno tiver esse espaço, é criar um espaço com animais, por exemplo, fazer assim um mini zoo ou os animais da quinta, ser assim uma área fechada e depois as pessoas poderem visitar e ter um bilhete para entrar. Outra ideia assim nessa área é fazer, por exemplo, um parque de campismo, ter atividades para as crianças, se tiver um lago com os barquinhos, ter baloiços, ter aquela tirolesa. As pessoas gostam de fazer esses desportos. Também ser uma área fechada para as pessoas poderem entrar e pagar o bilhete. Outra ideia é, se o nosso terreno tiver um campo grande, por que não plantar relva? Quando vamos fazer um jardim, muitas vezes compramos a relva em tapete, estão a ver? Por que não cultivar essa relva? Tantas coisas que podemos fazer para ter renda, se tivermos orçamento para começar a construir um chalé, por exemplo, para depois alugar, fazer mudas de sementes, de plantas e vender. E no campo, na horta, tudo se aproveita. O que eu tiro dos animais volta para a terra. Se eu corto a relva, vai virar composto, vai virar estrume. E depois disso eu posso usar novamente na horta. O que sai da terra, volta para a terra. Eu vejo alguns canais na internet e quando eu vejo a varrerem os quintais, a juntarem aquelas folhas todas e a queimarem, eu penso, aquelas pessoas não sabem o bom que aquilo era para a horta. É só juntar tudo, deixar que se decomponha e depois aquilo transforma-se num alimento espetacular para as nossas plantas. Mas falta informação, falta muita informação no campo. São só ideias e dicas de coisas que podem gerar renda no nosso terreno. Mas o mais importante disto tudo é nós gostarmos daquilo que estamos a fazer. Se eu tenho algum trabalho, por exemplo, se eu tenho vacas e tenho que tirar o leite e eu não gosto, então é preferível não ter vacas para tirar o leite. Todos nós temos um dom, então temos que saber qual é o nosso dom, em que parte, em que área é que eu gostava mais de trabalhar. E hoje vou ficar por aqui, o vídeo já deve estar bem grande, eu já falei muito, espero que ajude de alguma forma. Se tiverem alguma dúvida, deixem em baixo nos comentários, que se eu souber, eu tento responder. Obrigada por estarem aí desse lado, obrigada por acompanharem e até ao próximo vídeo. Tchau!